Fala, minha tropa! Tamo aí, ó, indo pro sexto episódio do podcast Sem Fofoca. E hoje como? Com o Igor. Só que não é o Igor Ventura não, hein? É o Igor Lombardo. No carnaval, começa sendo músico. Depois é a piranha mais louca de cachoeira. Cê é louco. E eu quero que você se apresente, meu parceiro. E aí, tudo jóia? Prazer, meu nome é Igor. John, mestre John. Respeito máximo esse rapaz. Igor Ventura. P3, obrigado aí pelo convite. Começando a me apresentar aqui, meu nome é Igor. Igor Lombardo. Eu sou nascido em Niterói, sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal Fluminense. Fiz o meu mestrado em Clínica e Reprodução Animal pela Universidade Federal Fluminense também, em Niterói. Concluí meu mestrado tem aí seus 6 anos. Estou formado há bons, acho que 13 anos aí. Eu comecei bem jovem, passei na faculdade com 17 anos. Mas isso não é nada de demais, não. Assim, na verdade, é fruto de muita coisa. Fruto de onde nasci, fruto dos meus pais, que puderam dar muita coisa boa para mim. Assim, uma casa estável, uma casa sem briga, que pôde propiciar eu ser o que eu sou hoje. Não que eu seja muita coisa, mas... É coisa pra caramba. Mas eu acho que a gente é fruto do que a gente constrói, sabe? Do que deixam a gente construir também, as ferramentas que são dadas pra gente, sabe? Às vezes a gente tem um prego para martelar, só que a gente só tem só a chave de fenda. E aí as pessoas têm que martelar com chave de fenda mesmo, porque não tem a ferramenta correta. Mas vamos continuando aí. A minha vida continua, eu trabalhei com reprodução de cavalo. Como assim, reprodução de cavalo? É isso. Você brincava com É aquele isso cavalo? aí, rapaz. A gente fazia... Que isso, mano? Não, mas Não. dinheiro bom, isso aí era só falar... A gente pode falar palavras de baixo calão Pode aqui. falar o que você tiver isso. vontade no seu Isso coração, aí, irmão. A punheta de cavalo, sei lá, 8 anos atrás era R$200 a punheta de cavalo. Que isso? Isso, e aí... Mas era na mão? A gente usa uma vagina artificial. É tipo uma mini bazuca, assim, né? Um cano de PVC com uma membrana dentro que parece um látex. Aí a gente esquenta e simula uma vagina, assim. Aí às vezes bota lubrificante, dependendo do garanhão e tudo mais. E aí a gente pega esse sêmen e faz a inseminação. A gente dilui num diluidor. E aí tem várias éguas esperando o sêmen desse garanhão para poder produzir linhagens, entre aspas, assim, de luxo. Digamos assim, a depender do que vai fazer, assim, às vezes a proposta é marcha, às vezes a proposta é morfologia, às vezes a proposta é, não sei, tração. Aí, a depender do garanhão que a pessoa escolhe, isso vai ser uma característica que tende a ser influenciada. Aí o proprietário lá da égua escolhe o garanhão, a gente vai lá, toca a punheta pro garanhão e manda o sêmen, às vezes para outro estado, assim, em São Paulo e tudo mais. Mas no caso, então, o cavalo é iludido. Ele é iludido sempre totalmente, mete tadinho. mano. Tadinho. Não, quem quer ser? Às vezes a pessoa fala que quer ser, não, cavalão, essa pessoa, o cavalo. Ih, sai fora, né? Então, muito totalmente cavalo, iludido. Muito cavalo hoje na pista aí fala assim, não, você nem conhece seu pai. Não, Sua mãe não teve nem contato com ele. Nem sabe o que é, com certeza. Mas mano, aí isso começou a me incomodar, na verdade, porque, assim, o agronegócio é um problema pra mim. E aí essa é a minha opinião. E aí ficar usando um conhecimento tão legal de reprodução, de fazer vida, para fazer cavalo, assim, para fazer boi, acho que a gente podia, sei lá, fazer onça parda. A gente poderia estar, sei lá, fazendo... No caso, eu vi uma notícia que o jumento brasileiro também está entrando em extinção. A gente poderia usar a reprodução assistida para poder melhorar essas coisas, sim, sabe? Eu acho reforçar, né? Reforçar, com certeza. Eu acho que se Deus quer alguma coisa da gente dentro desse plano aqui, é a gente administrar o que está aqui, assim, isso tem que estar ali, isso aqui tem que estar aqui, não entra no de destruir tudo, não, é porque eu quero. Não é porque eu quero, é porque desse jeito funciona, sempre funcionou, a humanidade se adaptou a isso e tudo mais. Eu acho que quando a gente começa a mexer muito em coisas que a gente não entende, por vezes, a bel prazer, a gente começa a causar problemas que se tornam irreversíveis no futuro. E aí isso começou a bater na minha cabeça, e eu já estava morando aqui em Cachoeira de Macacu, falei, pô, quero uma coisa mais perto, sabe? E aí é muita estrada, assim, a estrada consome muito. A gente vê muita coisa em estrada, muito acidente de moto e tudo mais, e aí acaba que pela profissão, assim, pela lei da profissão, a gente tem que acudir, se não tiver médico próximo,
o próximo na lista de sucessão é o médico veterinário. Então, é minha obrigação, primeiro, porque eu fiz a Universidade Federal. Então, todo mundo pagou para que alguém, no caso eu, tenha o conhecimento da universidade e possa passar isso para a população de alguma forma, porque senão não tem por que pagar a minha universidade. Vai pagar a universidade para quê? Ah, porque eu sou bonitinho, não sei, não é isso, cara, nem isso eu sou. Entendeu? Deve ser. Na época eu não tinha cabelo grande. O futuro. Eu deixei o cabelo crescer na pandemia para poder doar. Aí eu vou, em breve, agora eu vou dar outro corte nele e tal. Enfim, se alguém tiver alguma sugestão para algum lugar que possa mandar essa doação, que seja confiável, porque por vezes a gente vê algumas coisas no meio do caminho e tudo mais. Eu preciso de um lugar para poder mandar o cabelo, então se alguém puder ajudar, vai ser massa demais. Eu vim pra cá e aí eu falei assim, pô, eu quero alguma coisa mais perto, porque a estrada consome muito. Eu saía 6 horas da manhã, voltava pra casa 10 horas da noite por causa de grana, sabe? Ganhei muita grana. Cada embrião que por vezes a gente confirmava era R$1.500, assim. Fora o seu salário mensal. Isso aí, fora tudo. Fora as punhetas que a gente batia, essas coisas assim. E as clínicas que a gente fazia eventualmente e tudo mais. Era uma grana boa, não era grana ruim não. Mas muito over, assim, consome demais. E eu tenho um problema, assim, talvez moral com o dono de cavalo, mas talvez seja conversa para outra história que, enfim. Aí eu vim pra Cachoeiras, comecei a trabalhar na vigilância ambiental, aqui do lado do Quintino Bocaiúva. A princípio eu peguei a coordenação de zoonoses, que são essas doenças que são transmitidas entre homem e animal. Aí a gente vai falar sobre leptospirose, leishmaniose, esporotricose, que é essa lepra dos gatos, raiva, que tem a campanha anual, que em breve está vindo. E aí eu acho muito legal isso, porque o conhecimento do veterinário dentro dessas coisas é um conhecimento muito relevante que por vezes falta na medicina tradicional. A medicina veterinária conhece muito de doença e conhece muito do ambiente. Sim. Então a gente sabe o que é risco para a saúde humana, quando a gente observa alguma situação, por exemplo, desmatamento. As pessoas falam, não tem problema e tudo mais. Não, tem um problema sim, porque tudo que está lá dentro vai ter que ter outra casa. E talvez a casa seja a sua casa. Os morcegos que estão lá, as gambás que estão lá, a gente chama isso de animais sinantrópicos, né? Que são animais que vão para a mata e vêm para sua casa, animais que fazem esse fluxo corriqueiramente, inclusive o gato, por vezes, se comporta dessa maneira. Isso gera um risco muito grande, porque... teve te cortando, tá perdoa? Teve um caso há pouco tempo que ali no Twin tinha esse índice de os gatos tudo com bicho na cara, com machucado. Isso vem de outro animal? Ou dele mesmo já sai essa doença? Caramba, isso é uma ótima pergunta, John. E aí, aproveitei esse espaço para fazer um esclarecimento sobre essa doença, né? Sobre esporotricose. Voltando ao assunto que eu falei lá atrás, é minha obrigação dar esse feedback para a população, visto que vocês pagaram para que eu tenha esse conhecimento. Então, acho esse momento muito adequado para fazer isso. A esporotricose era chamada de doença dos jardineiros. Era quando os jardineiros mexiam com galho, e aí por vezes espinhos de roseira e essas coisas, eles se espetavam e isso tinha um fungo. Esse fungo era chamado na época de Sporotrix schenck. É um nome complicado, e aí quando fala rápido vira Sporotrix schenck, vira um palavrão muito louco. É complexo, mas a gente chama por isso de esporotricose, por causa do fungo que se chama Sporotrix. E aí o gato, pelo seu hábito de, por vezes, arranhar árvores, enterrar as próprias fezes, esse fungo é um fungo ambiental, ele sempre esteve na natureza. E aí a gente atribui essa adaptação aos felinos pelo hábito que ele tem de ser mais selvagem, ter esse contato com a terra e a madeira muito mais íntimo do que os caninos. E agora a gente tem uma variedade brasileira que é a Sporotrix brasiliensis. O gato doméstico brasileiro ficou muito bem adaptado à esporotricose, e isso é uma zoonose. Ela não causa essa lepra dos gatos, e a pessoa não fica com essa cara de igual o gato fica, né? Mas isso atinge o nosso sistema linfático. Se eu não me engano, isso é chamado de cordão esporotricótico, ou rosário esporotricótico, que são várias bolinhas. Depois da lesão, onde a lesão for, ela cai no sistema linfático e fazem várias bolinhas no sistema linfático e fica
uma bolinha do lado da outra, assim, porque o sistema imune, ele tenta combater o fungo, não consegue, e é uma tendência do sistema imune, quando ele não consegue, ele encapsula. Eu não consegui fazer isso, bota embaixo do tapete. Aí ele vaza, anda, eu não consegui fazer isso, bota embaixo do tapete. E vai fazendo isso. Tem uma medicação, não é uma doença em humanos considerada letal, mas por vezes essas bolas não desaparecem. Aí se isso for no rosto, tem uma questão estética. Teve uma história, de aproveitando sem fofoca, que eu tava na praça de cima ali, aí uma moça me abordou e falou assim, eu tava fazendo exatamente trabalho sobre esporotricose. Ela me abordou e falou assim, menino, tudo jóia e tal. Eu falei, vou trabalhar na vigilância, foi trabalho. Você é veterinário de lá, né? Eu falei, sou sim. O que você acha da esporotricose? Eu falei, pô, acho que a gente já perdeu a mão da esporotricose, sabe? A gente, há um tempo atrás, nós não tínhamos essa quantidade de felinos domésticos que nós temos hoje. Veja bem, isso não é culpa do gato, isso é culpa nossa, que a gente não entende como cuidar dos animais. Isso é culpa total do ser humano. Mas eu vejo isso, eu vejo que as pessoas têm esse hábito de ter gato, porque gato é fácil, gosta de dar uma saidinha e tudo mais, totalmente errado. Seu animal tem que estar domiciliado dentro da sua casa. Mas enfim, aí ela falou assim, o que você acha? Eu falei que acho que a gente está perdendo a mão, que já passou da hora da gente ter política pública séria para isso, mas que a subnotificação é uma coisa muito grande, a gente não sabe os reais casos, porque as pessoas não sabem como o sistema do Ministério da Saúde funciona e como a gente, entre aspas, pontua nesse sistema, e o fato de pontuar faz com que venham recursos, é todo um fluxograma em relação a isso. E eu falei isso pra ela falou assim, deixa eu mostrar uma coisa. Aí puxou a filha pelo braço assim, levantou o braço da filha, deveria ter, John, umas 15 bolas assim, isso. Sabe? E é grande? Sai uma bola grande? Não é umas bolas grandes não, talvez do tamanho... né? Sabe aquelas bolinhas de gude de carambolinha? Aquelas bem miudinhas, não era aquelas normal não, tinha umas menorzinhas. Do tamanho daquilo embaixo da pele. Esse é tipo um escalombinho assim, e um do lado do outro. Eu falei, caramba, ela falou, pô, tá tratando e tudo mais e tal. Depois eu acompanhei o caso dela, mas é muito curioso, e eu me sinto muito culpado por isso. De quando acontece esse tipo de situação, eu jogo pra cima de mim, sabe? Tipo, me faltou a pessoa do poder público informar essa pessoa sobre os perigos de lidar com gatos doentes e tudo mais. E no caso, a pessoa do poder público que estava nesse momento ali era eu. Sabe? Não é problema da criança que estava mexendo com gato ou da mãe que não sabe. E também é arriscado porque, tipo assim, ali, pô, tia Ana mora ali. Uhum. Na rua que... Mano, ali... E tipo assim, você vai procurar o dono, não tem dono. Tá ligado? Como assim, 20 gatos na rua não tem um dono? A gente chama esses gatos de gatos ferais. Teve uma situação, outra história sem fofoca também sobre gato, que ali no Beco da Lorde, como é, sabe ali? Uhum. Tinha uma situação, aí não cabe falar nome nem nada, porque são pessoas que são conhecidas na cidade, mas tinha uma situação de uma pessoa que a gente chama de síndrome da Arca de Noé. Que a pessoa pega animal na rua e acha que tá salvando, tá ligado? Vai pegando. E gato é uma coisa que dá pra fazer muito, porque você pode botar, às vezes, 50 gatos num lugar, vai ficar uma cagança. Mas eu vou chegar lá. Porém, eles se adaptam ali, vão se enfiar no negócio, vão subir numa cristaleira, vão se tocar embaixo de um colchão velho. Eles vão dar o jeito deles. Mas vão dar o jeito deles ruim, né? A gente dá o nosso jeito também. A gente mora em favela, mora em monte. A gente tava falando sobre isso agora. Pô, a gente não queria, mas é como a gente se adapta. É desse jeito. E aí a gente chegou nessa situação e tal. Aí fui eu e o Dr. Maurício Mumu, que é hoje o coordenador da Vigilância Sanitária, para poder ver qual era a real situação. A dona do apartamento franqueou a nossa entrada, abriu o apartamento pra gente. E aí a gente entrou. Quando eu entrei, eu tava com uma dessas botas que a gente usa em roça. Quando eu pisei no papelão, era tipo lasanha de cocô e papelão. Você consegue entender essa jogada? Tipo assim, era. A estratégia era, joga um papelão por cima, abre um saco de ração, coloca num canto e acabou o trabalho, sabe? E aí quando eu pisei, tinha várias camadas de cocô e papelão. Aí eu voltei e tal, coloquei uma máscara, aí entrei essas máscaras N95, bem fechadinhas e tudo mais. Mesmo assim, foi uma situação complicada, enfim, tinha coisas que eu não gostaria de ter visto, mas a gente conseguiu capturar ali
Porque como a casa não era totalmente fechada, ela tinha tipo um soláriozinho com uma grade, os animais começaram a vazar por ali. A gente conseguiu capturar cerca de 10 a 11 animais. Isso. E aí a tutora, que era a dona da casa, conseguiu um local para poder levar esses animais. Mas esses animais, como eu estava falando, que são ferais, foi isso. A gente foi com um puçá de pescaria. E aí os animais vinham, eles pulavam na parede, tipo assim, pareciam Ninjas, né? isso aí, velho. Eles davam aliás com a gente assim, dando puladinha na parede. A gente estava com umas casinhas de transporte, né? Aí quando a gente conseguia pegar uma, a gente pegava com a luva, colocava na caixinha de transporte, outra pessoa. Foi uma força-tarefa. Uma força-tarefa. Aí levava, colocava na caixinha de transporte que a tutora tinha, volta na caixa de transporte. Mais um. E naquele cheiro horrível, não conseguimos de manhã. Voltamos de tarde. Aí eu fui pra casa e tal, tomei um banho, tive que tomar um banho. Aí eu troquei até de roupa, quando eu peguei minha máscara e fui colocar a minha máscara tava com o cheiro do lugar. Eu falei, meu Deus do céu, cara, tá louco. Aí eu dei o lado e tal, voltamos. Nessa a gente conseguiu fechar esses 11 gatos aí e tudo mais. E hoje a gente resolveu o problema. Mas gato, hoje, foi o que eu falei, não é problema dos animais. Não é, o gato eu tenho 2 gatinhas maravilhosas, não é problema delas. O problema é nosso, que a gente não sabe como cuidar dos bichos. E isso, no final, a culpa é minha, porque vocês pagaram pra alguém, no caso eu, ter esse conhecimento e tal, não sei o quê, e eu falho com vocês dessa Cara, jogada. mas esse conhecimento aí que você teve, você tem, e cada dia você tem mais. Qual foi o bizarro que tu falou assim, mano, que bicho louco que eu nunca vi na minha vida, eu tenho que se deparar com esse pânico hoje? Já teve algum assim que tu falou assim, caraca, eu pensei que tu era mais bonita, hein? Isso aí. Teve uma situação que, então, de vez em quando as pessoas acham que eu sou um zoológico ambulante, né? É tipo, bicho estranho, bota na mesa dele que ele vai resolver. Nessa teve uma gambazinha que eu fiquei cuidando. E gambá, para esclarecer para as pessoas, são bichos muito interessantes, não tem nada a ver com rato, são carnívoros, são marsupiais, na verdade. Elas são parecidas com o canguru. Elas têm essa bolsinha embaixo, e aí os filhotes acabam... eu estou explicando isso porque tem uma jogada nesse meio do caminho. Os filhotes não acabam a gestação todas dentro do útero. Eles saem do útero ativamente, escalam a bolsa, entram na bolsa e terminam a maturação dentro da bolsa da mãe. E a mãe vai carregando eles e tal. Muito legal. Minha cachorra deu um pega na gambá, uma gambá ficou para trás. Aí eu botei numa jogada, prendi a minha cachorra e tudo mais. Enfim, não voltou, tive que cuidar. E aí cuidei dessa daí no dia seguinte. Uma semana depois eu consegui uma carona solidária para levar ela. Cerca de 2 meses depois me ligam, Igor, tem uma... E essa gambá que eu peguei era tipo muito filhotinha. Deveria ser do tamanho do copo, assim, mais ou menos, sabe? Não tinha nem pelo. Tinha que dar comida em conta-gota. Bizarro, bizarro. Aí depois, Igor, eu só tenho uma gambazinha aqui, com pelo e tudo mais e tal. Você não cuida não? Eu falei, não, cara, não quero. Isso dá muito trabalho, não tô afim de, sabe, procurar um lugar, tem a APA, tem linha verde, tem um monte de opção, não é Igor. Igor não tem nem conhecimento, sabe? Pô, pra cuidar bem de um animal selvagem é muito difícil. E aí, quando eu cheguei do trabalho, tinha uma caixinha em cima da mesa com um gambá dentro. E esse daí foi fogo, esse daí minha esposa não tava perto, poxa. Foi de 2 em 2 horas alimentando essa bicha, até conseguir um local, aí desci e levei ela. Chamou de papai? A gente chamava ela de Gambalf. É incrível Gambalf. E aí, pouco tempo depois também, um amigo meu veterinário, Lucas, te amo Lucas, mas que vacilão que você foi comigo, falou que bateu no vidro dele um morcego. Aí ele ligou, o que eu faço? Eu falei, não sei, cara, não sei. Ele, vou levar pra você, que você tá na vigilância ambiental. Eu falei, meu Deus. De novo. Me dá esse negócio. Aí eu peguei o morcego, fiquei um tempo, comprei tenebro pra ver se ele comia, só que esses quirópteros, acho que é quirópteros, que esses animais de asa, eles são muito difíceis de cuidar porque eles são predadores. Eles não comem na boca. Eles gostam de pegar bicho em movimento, sabe? A onda deles é
catar o bicho com a asa e engolir, assim. Depois você bota no YouTube, assim, vídeos deles caçando o mas negócio. tem alguns morcegos que comem só fruta. Que comem só fruta, exatamente. É verdade? Insetívoros, frutívoros e os hematófagos. Desmodos rotundos. Não vou lembrar. Esse eu lembrei agora, mas vai ser difícil lembrar. São 3 só espécies, não é difícil não. E todas têm aqui em Cachoeira? Não, a gente só tem acho que 10 modos. Acho que só tem uma espécie, mas também não é tão complicado não, porque esses animais, eles não vão atacar você. Porque você está em movimento, você é difícil, você por vezes está num lugar iluminado, não vai deixar ele parar. Porque ele não vem, as pessoas acham que é igual o Conde Drácula, né? Ele vem e pega você e suga todo o seu sangue. Não é assim não. Na verdade, o morcego, ele precisa se ancorar em algum lugar, aí ele tem os incisivos, que são esses dentes da frente, muito afiados. Aí eles fazem um corte na pele, o sangue começa a jorrar, ele começa a lamber, que a língua dele tem uma substância anticoagulante, e ele bebe sangue de um jeito muito esquisito, que ele é de cabeça para baixo e com a língua... Só que é o contrário, não é a língua assim, não. É a língua assim, de cabeça para baixo. Aí eles fazem meio que uma calha para poder descer o sangue, assim. É todo um sistema elaborado para fazer. Ele não vem, tipo assim, agora vem e os caninos vão pegar na sua veia. Não é assim, não. Mas, pô, acho que eu sou de toda criança. Meu bagulho é desse, então é desse jeito, gente. Então, como funciona os morcegos vêm ferozes, olhando para vocês nos olhos, e vocês não conseguem... Não, eu não quero esse morcego. E aí você fica seduzido pelo Drácula. Acho que é assim, com certeza. E aí eu fiquei com esse morcego e tudo mais. Aí depois consegui resolver, mas morcego é um bicho muito legal. Muito legal. Muito doido, mas muito legal ao mesmo tempo. No último não, foi no Blues Band, né? Que a gente foi fazer o ensaio de foto lá no estúdio da V3. Isso aí. Aí você apareceu com um morcego lá. Não, peraí, não dá porrinha não, mano. Tô cuidando do morcego. Mó rolezão do morcego. E como é que foi esse carinho por adotar cachorro? Porque, mano, é de 1 em 1 mês você posta. Então, deixaram o cachorro aqui perto da curva. A gente parou na minha história. E aí quando... eu e minha esposa, a gente sempre teve um sonho dos dois terem uma matrícula estável, passar num concurso, ter uma matrícula de pelo menos 20 horas para poder... Não 40 horas, hoje eu trabalho muito mais do que eu gostaria, John, mas lamentavelmente é a vida que a gente tem, sabe? A gente tem que vender tudo. Tudo que a gente tem de hora a gente está vendendo. É isso, eu não gostaria que fosse desse jeito, mas é como é. E aí eu passei num concurso para médico veterinário em Friburgo. Já estava fazendo concurso já há muito tempo. Já faço concurso, já passei em concurso para Angra, não fui, porque, enfim, sou um vacilão. Mas tudo bem, ainda bem que Deus me deu outra oportunidade, porque poderia ser um pouquinho mais duro comigo. E aí eu passei num concurso aqui para Friburgo. Aí eu entrei para a Secretaria do Bem-Estar Animal, que é massa demais. Depois, então, vocês vão ver aqui, ao lado direito e ao lado esquerdo, uma foto de uma abordagem que a gente fez, de um antes e depois de uma cadelinha que a gente fez a abordagem. Era isso. A cadelinha tava pele e osso. E aí, 3 meses depois, a gente foi na casa do rapaz, o cara... Muito simples. E aí é onde me pega. A pessoa não tem conhecimento nenhum, sabe? E aí eu me sinto novamente naquele pensamento que eu falei pra vocês. Aí me pegou. Aí eu fiz as orientações pra ele e falei só... maus tratos hoje é crime, tem a lei sanção, que prevê de 2 a 5 anos de cadeia. A lei sanção? Lei sanção é uma lei que foi criada. A lei de maus tratos já existe. Só que, por vezes, o sistema legislativo faz algumas leis que, devido a fatos específicos, eles precisam colocar equidade dentro de pontos específicos. A gente fala sobre o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes hediondos, Lei Maria da Penha e a Lei Sanção, que fala exatamente sobre maus tratos a cães e gatos. A lei de maus tratos contra a flora e a fauna já existe. E aí tem uma lei específica só para cães e gatos, que é a Lei Sanção. É tudo pelo IBAMA, pelo INEA? Isso, é pelo IBAMA. Não, isso é uma lei federal. Se eu não me engano, essa lei sanção é lei federal, sim. E aí, prevê de 2 a 5 anos de cadeia, mas pagar multa, assim, tal, dá uma grana.
Aí eu expliquei tudo pra ele, falei que era um problema e tudo mais, e eu entendo que há 15, 20, 30 anos atrás, a gente tinha um pensamento sobre os animais e hoje a gente tem outro. E aí, na minha opinião, se torna injusto. E a gente tem uma palavra para isso que é anacrônico, né? É você julgar as coisas pelo tempo que elas estão acontecendo. Por exemplo, sei lá, Machado de Assis ser escravista numa época em que você podia legalmente comprar uma pessoa e fazer dela o que você quisesse, entendeu? É seu. Não, é o esculacho hoje. Mas você falar isso, até, sei lá, na época, talvez não fosse um esculacho tanto assim, porque a sociedade estava moldada a isso aí, moldada a isso. Hoje é esculacho, você fala, pensar em qualquer coisa em relação a isso. E aí eu cheguei na casa do cara e percebi que ele era um cara antigo, sabe? Um cara que, de roça, Macaé de Cima, sabe? Longe pra caramba. Aí eu fiz orientações pra ele e tudo mais, sei que lá. Aí quando eu voltei pro PA, aí a gente foi junto com a guarda, o cara falou assim, pô, esse cara aí já tinha pego cadeia de porte ilegal de arma e assassinato. Putz. Aí, por isso que a gente foi com vocês e tudo mais, e tal, não sei o quê. Só que as minhas abordagens, John, são sempre do jeito que você me conhece, assim, o mais amoroso, explicativo possível. E aí, pouco tempo depois, 3 meses depois, inclusive aconteceu, foi nessa semana, se eu não me engano, terça-feira, o rapaz que trabalhou comigo, o Rafael, mandou, Igor, olha aqui, ó, pá. Aí mandou a foto da cadelinha quadrada de novo, assim, quadrada. Eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei a chorar. Aí quando eu desci, tava voltando pra casa e tal, da vigilância que tava trabalhando aqui, aí eu mostrei pra minha esposa e tudo mais, o antes e depois, e eu acho que isso que é legal, assim, eles não podem ligar 190, sabe? Eles não podem, aqui, ó, estão me batendo, não rola isso, Sim. Não rola isso. Aí a gente entra na CBEA com essa parte de fiscalização. A gente vai na casa das pessoas, a gente tem denúncia, a pessoa vê alguma situação de fezes acumuladas, animal com doença durante muito tempo, corrente curta, sabe, preso num lugar pequeno e tudo mais. Aí fazem denúncia pra gente anônima, a gente vai até a casa da pessoa e faz essa abordagem orientativa, a princípio, só que a gente geralmente usa 3 notificações. As 3 primeiras são da orientação, passando isso a gente abre um boletim de ocorrência por crime de desobediente e maus tratos. Porém, quando tem uma coisa muito flagrante, por exemplo, uma mutilação ou algo assim que, pô, não tem como você não saber que isso aqui é maus tratos, sabe? A pessoa é zoada mesmo, aí a gente já pode até conduzir a pessoa dali mesmo. Aí tem que ligar para a guarda municipal, ligar para os bombeiros, esperar e vai todo mundo para a delegacia para poder prestar esclarecimentos. E aí quem prende, quem não prende é o delegado e o juiz. O delegado faz o despacho dele pro juiz, o juiz acata aquilo ou não, bota para o processo para frente ou não. Já teve gente com raiva de você? De falar assim, pô, tu tá maluco, vou te matar. Ainda não, graças a Deus, porque lá em Friburgo, e se fosse aqui em Cachoeira já teria, com certeza. É porque lá eu vou e volto, mas teve uma situação engraçada, foi uma que a gente foi numa comunidade bem carente, assim, não posso nem falar o nome lá em Friburgo, porque por vezes pode associar isso que fui eu, mas a gente aprendeu, quando a gente chegou, volto, o cara, ele teve o cavalo apreendido porque o cavalo dele estava solto em via pública. E aí quando ele está solto em via pública, é risco de acidente e tudo mais, eles recolhem esse animal, levam para uma área que tem lá, uma baia que tem lá, o animal fica no pátio e tudo mais, e essa pessoa tem que ir até o pátio, solicitar, igual o veículo, igual isso. Tem que ir lá no pátio legal, tem que ver as diárias que estão lá, os custos de manter o animal lá, você paga e paga o frete de novo para sua casa. Beleza, o cara foi lá com a carrocinha dele, pegou o cavalo, roubou o cavalo do pátio legal. Gênio. Só que todos os cavalos que entram lá são chipados. Caraca, mas isso aí... Aí a gente foi atrás do cavalo, entendeu? Quando a gente chegou, tava o cara montado no cavalo. Aí a gente pediu pra ele, você tem que descer e tudo mais, esse cavalo tá apreendido, não sei o quê. Ah, não vou. Quando a polícia chegou, ele saiu correndo igual o Zorro. Entrou pelo meio da mata, assim, correndo a cavalo, sumiu com o cavalo, assim, pra dentro da mata. Aí é isso, crime flagrante, pode quebrar o sigilo do domicílio, violar o domicílio, porque a polícia estava lá. Aí eles abriram pra gente, quando a gente chegou, tinha incubadora de trinca-ferro, sabe? Tinha casal de trinca-ferro em galinha pequenininha e tudo mais. A gente fez o recolhimento disso, fizemos a dissertação e teve uma matéria que deu isso. No, sei lá, primeiro dia depois tinha 18 mil visualizações no negócio, com a minha cara no negócio lá.
Mexendo com passarinheiro, com trinca-ferro, coisa ali. Aqui em Cachoeira, pô, eu falo assim, pô, não tem nada contra quem cria, tá ligado? Só que, pô, igual eu gosto de criar um passarinho. Só que, pô, minha mulher, hoje em dia, ela fala, cara, tu gasta mais que seus passarinhos aqui comigo. Eu falei, pô, o bicho tá aqui, pô, o bicho depende de mim pra tudo. Sim, com Tá certeza. ligado? Eu falo, tipo assim, o passarinho, vai lá, pô, tem um canarinho belga lá, ele depende de mim pra cantar, pô. Ele depende de mim se ele tiver com a febre, não sei, pô, um remédio. Depende de tudo, pô. Eu compro vitamina, eu compro ração variada. Pô, a gaiola sempre higienizada, pô, de um em um ano eu troco a gaiola, por causa de fungo, lá em casa lá ele é bem gelado. Cara, mas como é que é o tratamento da galera que você fala assim, pô, tem aquele monte de passarinho, você pode entrar e dar essa comunicação ou só diretamente o IBAMA, o INEA, essa galera aí? Primeiro ponto é, se você tem uma ave dessa, ela tem que estar registrada. Sim. Ela tem que ter anilha. Ponto. A gente chegou, não tem anilha, ligar direto para a linha verde para poder apreender o animal. E a multa por animal é R$5.000. Por animal. Dependendo da classe dele. Né? Independente. É animal silvestre, sem registro, pode ser jabuti, sei lá, Gambá. isso aí, qualquer coisa. Tem em casa, não tem registro, é 5.000 animal. Às vezes passarinho, pelo fato da pessoa, assim, por vezes ter 5, 6, 7 passarinhos, às vezes até mais. A gente chegou numa casa que tinha 35 passarinhos. Nossa. E aí é R$5.000 por animal, né? Dolorido. É muitos R$1.000 por animal, sei lá, mas 150 pratas, deve ser isso, sim, 160 pratas. Por aí, com uma conta meio grosseira da cabeça depois de tomar um pouco de mijo. Um pouquinho do bicho Erasmo. Por falar nisso, por falar em Erasmo, bom você falar nele. Erasmo, deixa eu falar um negócio pra você. Da última vez que você veio aqui, você ficou falando de mim. Acho isso um absurdo, cara, numa boa. Eu tenho que falar, que tu quer, tá mole. E o seu nome vai voltar aqui, pode ter certeza que a gente não falou nada ainda não de carnaval, essas coisas assim. Seu nome volta pra roda. Aproveitar essa queixa agora. Vamos entrar agora na linha. A gente passou a linha de quem é o Igor trabalhando, agora vamos Isso falar aí. quem é o Igor. O seu Igor. O Igor que faz as festas mais loucas de Cachoeira. O Igor que, pô, é um camaleão. Eu falo sinceramente, galera, quem conhece o Igor sabe, o cara é um camaleão, pô. Você tá triste, quando tu vai ver, tem um cara do seu lado e vai falar assim, opa, o que você tá fazendo rindo aqui do meu lado? Esse é o Igor. Cara, eu quero que você passe isso pra galera. Vamos começar? Sinceramente que eu tô ansioso. Pô, me fala, como que foi esse rolê de você falar assim, pô, eu tenho que fazer um aniversário e eu quero fazer um aniversário pra todo mundo, seja o bicho ao ser humano mais foda do mundo, se quiser estar aqui, vai ter que curtir desse jeito. Isso é muito legal, porque teve uma frase que me marcou muito, que foi assim, né? No mundo cheio de muros, a gente deveria construir pontes, tá ligado? Eu acho que da primeira vez que eu fiz meu aniversário já foi assim, aí a galera já começou a falar, é festa do Bené, que tem as cocotas, os bíblia, todo mundo junto e tudo mais, e é isso, todo mundo ser humano, sabe? Todo mundo ali tem suas virtudes, tem seus defeitos. E no final, quando a gente olha... Você já foi lá. A gente olha assim, tem, sei lá, 150 pessoas totalmente diferentes que nunca poderiam estar no mesmo ambiente, senão pelo respeito a mim. Sim. Sabe? Eu me sinto agraciado pela presença de todo mundo. Porque quem faz a festa do Bené não sou eu, não. É todo mundo que tá lá. Eu sou um grande buraco negro ali no meio, atraindo um monte de estrela, assim, ó, em volta de mim para poder estar junto. E aí, por vezes, a gente consegue boas ideias, bons papos, boas reconciliações dentro do aniversário. E aí eu comecei a perceber, isso veio quando eu vim para Cachoeiras. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, não, John. Caramba. Porque eu sou uma pessoa meio diferente mesmo. Assim, se você olhar de perto, de verdade... Eu não sou uma pessoa muito normal, não. Mas eu acho que a família Lombardi... Eu não posso nem falar da família Lombardi. Né? Tadinha da minha mãe, tadinha do meu pai. Eu conheço você e sua irmã. A filha da sua irmã e sua esposa. A sua mãe eu conheço assim, oi tia, tudo bom?
Mas, pô, eu vivo com você e com a sua irmã, então eu sei que vocês, tipo assim, pô, tá pegando fogo lá, precisa que a gente jogue mais fogo. Vambora. Vambora jogar mais fogo, com certeza. Eu sou muito corporativista com os meus amigos. É óbvio que a gente tem que chegar um momento de falar assim, não é o momento de jogar fogo, não. Mas você percebeu que pra ele é pra jogar fogo mesmo, que ele vai se sentir bem ali e tudo mais, e não vai causar grandes danos a outras pessoas. Se você vê que a pessoa tá naquele momento de ter que se expressar, às vezes até você tem que dar sua cara pra poder, vem, dá aqui, ó, vai, é comigo, então vambora. Acho que a gente tem que ser mais empático com as pessoas, tem que entender, e é isso que é o grande cerne do meu aniversário. É entender que todo mundo é ser humano, todo mundo pode estar ali em comunhão, você que por vezes não toma uma cerveja, ou você que fuma um baseado, ou você que por vezes gosta de tomar uma bala e tudo mais, e você entende que naquele momento ali, a gente pode estar junto, curtindo uma boa música, Sim. Tomando uma boa cerveja Relengo, com certeza. Já. Ou outras também, Já. mas eu sou um pouco arrogante nisso e eu gosto muito da minha cerveja. Se eu pudesse tomar, não, mentira. Meu camarada Vinícius Werneck, que hoje está em Curitiba, que faz a cervejaria Brother & Bro. Ele que me ensinou a fazer cerveja. Ele tem uma American Pale Ale, uma APA, que é... Caramba. Tropical, assim, delícia. Uma American Pale Ale, uma APA, que tem India Pale Ale, que é uma IPA. São vários estilos de cerveja. Ele tem essa APA que ele faz, que é uma beleza. Mas aproveita e explica aí, que eu já vi. É APA, IPA... Ai, nossa, eu tenho um quadro em casa. São tantos estilos de cerveja. Tem Porter, Double, Triple, Blonde Ale, Lager, já falei Porter já, Dunkel. Que isso? Tem muitas, tem Stout, tem muitos estilos. Pensa na quantidade de vinho que a gente tem e talvez multiplique por 5 a quantidade de vinhos. Porque o vinho tem a questão da uva, né? A cerveja entra da levedura também. A cerveja entra a questão do malte, o lúpulo, a levedura, a água, os minerais que você corrige, e isso te gera uma complexidade tão grande que, tá, beleza, a gente pode separar em grandes estilos de cervejas de alta fermentação, chamadas ale, e cervejas de baixa fermentação, que são chamadas lager. Mas dentro desses estilos embaixo, muitos. E como é que tu se despertou esse amor aí? Falou assim, vou fazer cerveja porque eu tô cansado de eu pagar 50 conto numa garrafa. Antes fosse assim. Não, mano, cara, ó. Não, é verdade. Eu tive um rolê contigo. Nessa relação Eu tive um rolê contigo, eu falei, pô, mano, eu vou tomar tal cerveja. Tu falou assim, velho, se for pra tomar tal cerveja e passar mal amanhã, eu vou pagar o dobro aqui e vou ficar bem. Aí eu falei, pô, sou um merda mesmo. Então, aí, tipo assim, então eu aprendi a peraí. Comecei, vamos botar assim, uma palavra mais ampla. Comecei a ver o tão merda que eu tava sendo pra gastar pouco dinheiro e passar mal e gastar dinheiro com remédio, que eu falei, pô, vou comprar uma cerveja mais centrada que eu não vou passar mal. Isso aí, perfeito. E como é que tu... Foi isso, daí? Foi logo depois da faculdade, eu comecei a sentir, eu acho, John, eu consigo lembrar dessa época, quando começou a vir cerveja litrão. Sabe? Que eu já achei, caramba, meu irmão, cerveja litrão, daqui a pouquinho vai ter cerveja PET 2 litros. Sabe? Vamos empurrar tudo aqui dentro e vamos jogar pra dentro dessa galera o que der pra entorpecer eles, vamos dar. E aí começou a me fazer muito mal, tipo, nem tá bêbado e começar a sentir enjoo, sabe? De passar mal antes de ficar bêbado. Falei, cara, não tô conseguindo. Eu comecei a tomar Heineken, fazia bem e tudo mais, eu comecei a tomar mais Eisenbach. Eu tinha um amigo meu que era alérgico a alguns componentes da cerveja e ele só tomava cerveja artesanal, Lucas Bosco, um dos melhores designers, das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, hoje está em São Paulo. E aí ele falou, pô, Igor, prova essa cerveja aqui. Eu comecei a provar, ele começou a me indicar, olha só, essa aqui é uma tal, não sei o que, começou a me dar os caminhozinhos da pedra. Pô, se você quer uma cerveja mais amarga, procura por esses nomes aqui. Se você quer cerveja mais tranquila, procura por esses nomes. Escuras são essas, vermelhas são essas e tudo mais. E aí foi me despertando no caminho. E aí eu vim para Cachoeiras e eu conheci Vinícius.
Aí eu falei, pô, Vini, na moral, você já faz cerveja já há um tempo e tudo mais. Vinícius trabalhou na antiga Skin, aí depois trabalhou na Ambev, Brasil Quirim, Ambev e tudo mais. E vamos fazer a cerveja do meu aniversário? Ele falou, pô, vamos fazer e tal. Pode deixar, eu compro os insumos, eu só preciso só dos seus equipamentos. Aí a gente foi pra casa dele, fez a primeira cerveja do aniversário, a gente chamou ela de Bruna Zale, que era em homenagem à minha irmã. E aí era uma APA capim-limão, a gente cortava capim-limão que tinha na casa de Vinícius e colocava no final, ficava com gostinho de capim-limão, delicioso. Cerveja, pô, massa. E a primeira cerveja que eu fiz já foi uma cerveja excelente. Porque eu tinha um grande mestre do meu lado, Vinícius Werneck, falando assim, não. Isso aqui não. Volta lá. Mede de novo a temperatura e tudo mais. Pá. E aí a gente fez mais uma cerveja junto. E aí eu tenho que lembrar também de Dudu, da Cronópia, que é irmão de Thiago Tomazini. Dudu Tomazini, morava lá em Boca do Mato, junto com Marina Azeredo. Ele passou num concurso para professor na UFRJ e ele morava no apartamento, não tinha onde colocar o equipamento dele. Ele falou, pô, Igor, fica pra você. Mentira. Fica pra você. Fica 2 horas da manhã lá fervendo, veio faixa dele. Não, eu começava a cerveja por vezes 6 horas da manhã e ia acabar 10 horas. Pra poder fazer 100 litros. Não, 100 litros não, era muito. Era tipo uns 70 litros. 60 litros era o que eu consigo. Pra deixar bêbado. Cerveja pra muito. Só que aí tem garrafa pra colocar, né? Tem coisa pra limpar e tudo mais. E aí eu comecei a fazer cerveja em casa e tudo mais. E aí isso deve ter... João, deve ter uns bons 8 anos que eu já faço cerveja já. A Relengo deve ter uns 6 anos, assim. Mas a Relengo é uma coisa nossa, porque... Eu sou apaixonado por essa cidade. Acho que Cachoeira de Macacu, já morei em alguns lugares na minha vida, mas eu acho que Cachoeira de Macacu é um lugar difícil de encontrar. De pessoas, de tranquilidade, de você... Se você passar mal na rua, você vai ter um amigo seu que vai passar naquele momento para te ajudar. Seu carro quebrou, sabe? Eu acho que aqui a gente se conhece, aqui a gente vê as pessoas para além dos números que elas são. Eu tenho 10 funcionários, eu não sei o nome de ninguém, sabe? Não, você sabe. Sabe o nome deles, sabe o nome dos pais deles, sabe o nome dos irmãos deles, sabe de onde ele veio e tudo mais, sabe tudo isso. E mesmo que por vezes isso pareça uma invasão de privacidade, eu acho que essa fofoca, a fofoca faz parte da construção da sociedade. Sim. A gente fala que fofocar é ruim, fofocar é bom demais, cara. Fofocar é muito bom, fofocar une as pessoas, assim... A gente tem que ter respeito. Eu acho que trazer a fofoca para poder denegrir a pessoa e tudo mais, eu acho que isso aí não tá com nada. Mas trazer aquela curiosidade, sabe, que você... Conta mais. Isso aí, me fala mais sobre isso, sabe? Fala mais sobre isso. Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso e salutar. É saudável. Você une as pessoas, conta histórias e tudo mais. Isso faz parte da construção da gente como sociedade. E aí, viajei. Onde é que a gente estava mesmo? Estava falando sobre cerveja. Falando sobre cerveja, sobre a Cronópia e tudo mais. E aí hoje eu tenho um equipamento que é totalmente automatizado. Hoje eu faço 25 litros numa panela automatizada. E aí eu estou fornecendo para Alexa, Eisenfeld, Macaco Veg. Vamos fazer uma propaganda. Puxa vida. Além dos dois serem pessoas... maravilhosas, tanto a Alexa quanto o Paulo. Paulinho, eu te amo. Eles fazem um produto de altíssima qualidade, tem um espaço maravilhoso, todo vegano. Eles pensam a proposta do lugar dele. Eu falei que ia tentar fazer o meu aniversário lá e ela falou assim, Igor, olha só o problema é que aqui a gente também não deixa ninguém consumir nenhum produto que não seja vegano. Eu falei, caralho, que foda. Que foda, que legal, cara, que maneiro. Até o caroço mesmo, assim, ela até o final isso, eu acho muito lindo, muito legal. E os dois casam muito bem, acho que os dois são pessoas fantásticas. Sim. Fantásticas, tanto o Paulinho quanto a Alexa. E a cerveja só tá com eles. Valeu. Só eles que vendem a minha cerveja. Conseguiu esse coração aí e falou assim, não, você conseguiu me conquistar, então você vai conquistar meu produto. É isso, porque... Eu não quero que a minha cerveja vire uma Ambev. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas venham até mim para poder falar assim, pô, Igor, como é que você faz isso? Vamos. Continua entre os amigos aqui. Vem aqui que eu te ensino, sabe? Você tem a liberdade de trazer dentro de casa, que isso, é onde você faz, né? Com certeza. Pô, tamo aqui, uma garrafinha e tal, leva para casa. É isso que eu quero. Porque me foi dado isso. Eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim, ó,
experimenta essa. Ah, não. Experimenta essa. Experimenta essa. E aí é tão caro, assim, por vezes você pagar, sei lá, 20, 30, 40, 50 reais numa garrafa de uma cerveja que por vezes você não sabe se vai gostar. Sim. Sabe, são tantos... E nem se vai fazer mal no dia. Exatamente. Apesar, Exatamente. né? Apesar de tudo você não sabe. E aí, cabe a gente também barganhar o nosso produto. Pô, lá na Relengo a gente tem a política da casa que a primeira é sempre de graça. Sempre, sempre. Vai comprar minha primeira cerveja? Nunca experimentou? Nunca. Pode pegar, a primeira é de graça, tá tranquilo. E aí a gente fala que isso aí é armadilha boca de lobo. A pessoa bota a mão assim e tá. Já era. Já era, perdeu. Perdeu, Já era. E eu sou igual aqueles traficantes que dão a primeira de graça, né? Isso foi uma péssima analogia. Isso foi uma péssima assim, toma de brinde. Isso aí. Hoje eu te dou um relengo, amanhã você é meu relengo, né? Igor Ventura, você vai cair nessa armadilha, com certeza. Eu tenho certeza que você vai cair, meu irmão. Já tá armada pra você. Eu tô te dizendo isso aí. Igual Chaves. A gente vai estudando Chaves, a gente fala, a gente sabe o que ele vai falar, a gente fala junto e a gente ri depois. É isso, eu tô te dizendo. Você vai cair nessa armadilha, você vai colocar a mão nessa armadilha e vai ficar preso. É isso que vai acontecer, com certeza. Pode ficar tranquilo. E querendo ou não, já que Ju tá sempre junto, combo certeiro em 2. Com certeza. Beijo, patroa. Beijo. E, mano, tem uma história boa, já que a gente tá na Relengo. Mano, me conta aquele rolê que tu falou assim, errei a mão. Não, meu Deus do céu. Corta. A melhor cerveja do mundo. Isso. Então, tava eu, né? E aí, assim, de vez em quando eu tô meio alto, né? Assim, eu sempre fui muito bom em matemática. Sempre fui muito bom em matemática, muito bom. Aí tem uma história que meu padrinho me falou que se eu fizesse qualquer engenharia, minha vida tava feita pro resto da vida. E eu fui lá escolher fazer veterinária. Doideira. Mas, enfim, eu sempre fui muito bom em matemática, mas eu passo por momentos de entorpecimentos variados durante a vida. E aí meu cálculo às vezes fica ruim. E aí na hora de contar lá, eu contei uma vírgula a mais, ali um zero a mais, pô, errei na mão de colocar um óleo essencial. Quando eu fui experimentar, a cerveja estava horrorosa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fomos lá pra casa de Erasmo, da casa de Wesley, e a gente fica naquele galpão lá que a gente ensaiou, lá na casa de Wesley. Aí eu levei umas 10 garrafas e 2 packs de Heineken. Falei, vamos misturando isso aqui, vamos tomar essa parada toda. A gente começou a tomar misturando, assim, tipo, botava metade, pô, e ficou ótimo. Com metade da dose já dava pra fazer, tipo assim, não precisava ser 10. Se eu tivesse aumentado só 5, eu teria acertado. Mas 10 foi muito. 10 foi muito. Aí beleza, tomamos aí no meu aniversário do tio Gu, festa do Bené lá em casa. Nessa a gente botou um Judas pra malhar, assim, passarinho, pra Jorge Passarinho do sax, batia com a madeira no Judas, assim, muito louco, foi ótimo. E aí eu botei no final do freezer todas as garrafas empilhadinhas em pé, assim, eu falei, galera, olha só, a de tal é isso aqui, a de tal é isso aqui, aquela da cor tal, assim, pô, não tá muito boa não, só se você tiver muita coragem. Eu acho que foi isso. Acho que a palavra foi errada. Acho que eu deveria. Agora que tu viu, tu repetindo, tu sentiu a dor. Acho que o problema foi esse. É o desafio, né? Tipo assim, você não tem coragem de fazer isso, né? Aí a pessoa tomou a cerveja e falou, Igor, é a melhor cerveja que eu já tomei na minha vida. Falei, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, tava horrível, com gosto de laranja. Sabe doce de laranja que deu errado, que ficou meio margoso? Isso aí, que ficou aquele pedacinho branco de cortar ali. Nossa, horrorosa. E toda hora, as garrafinhas do lado assim, dentro. Acho que deve ter matado metade daquelas garrafas lá. Só um cara? Só uma pessoa. Então a gente tem um corajoso. Tem. Essa pessoa vai assistir esse podcast. Eu tô essa pessoa vai assistir. Desculpa. Não. Ele foi corajoso. Ele sabe que ele mora no meu coração. Já falei que a gente tem que fazer cerveja junto. Já prometi pra ele que eu ia na casa, que ele tinha que ir na minha casa pra gente poder dividir uma abraçagem. E é isso,
E uma coisa que eu adoro, assim, já aconteceu de 2 amigos meus poderem ir lá em casa e a gente dividir uma abraçagem, dividir, vou dar os maltes, aí a gente divide a receita e tal, metade para cada um. Eu adoro fazer isso. Porque aí me permite criar no máximo que eu posso, numa tela branca, assim, sabe? Jogar loucura. Porque quando eu tô me propondo a entregar um produto, na minha opinião, perfeito nas minhas habilidades, eu consigo 100% de tudo que eu posso fazer dentro dos meus recursos, na minha opinião, eu não posso arriscar uns 120% e dar errado e eu entregar um produto ruim. Mas quando tá eu e você fazendo uma brincadeira, vamos sim, vamos tentar misturar manga com maracujá e botar um negócio no meio, vambora. E isso me alimenta muito, eu acho que se pudesse escolher um arquétipo para mim dentro do meu hobby, seria alquimista. Eu gosto de criar as coisas. Eu gosto de pegar um negocinho, botar outro negocinho e mexer aqui e tudo mais. Aí a gente, explode. Era pra explodir mesmo. Sabe, essa jogada eu gosto disso. Mano, agora trocando um pouquinho. A gente saiu da cerveja, agora a gente vai pro Igor Cantor. Mano, como assim? Como que do nada você joga um Black Pumas, do nada o Pablo Vittar? Me explica. É isso, né? É isso. Eu sempre fui fascinado por música. Sempre adorei. Meu pai adorava Led Zeppelin. E desde pequeno eu sempre cantava Led Zeppelin com o pai. Ele tinha um Santana Quantum. E naquela época a criança podia andar na mala, sabe? E eu adorava. Ele botava Led Zeppelin no alto e a gente cantava. E eu sempre fui fissurado por isso. E aí quando eu tinha mais ou menos uns, 15 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a me interessar por tocar violão. Só que não tocava nada, muito ruim. Nunca tive professor, nunca tive aula, assim, e tal. Eu toco violão do meu jeito. Quero você escutar ou não? É isso. Bem ruim, mas eu gosto. E aí é para poder aliviar o meu estômago. Eu sempre cantei, toquei e tudo mais. E aí, Erasmo falou assim, Igor, vamos começar a ensaiar e tudo mais, tem o carnaval vindo aí, não sei o quê. Aí a gente fazia, de vez em quando, umas brincadeiras, daí eu fazia um back com ele, a gente fazia umas gracinhas lá na casa de Bruna e tudo mais, e aí ele começou a curtir. Eu acho que música, cantar pra mim é muito legal, porque é como se eu estivesse jogando pra fora tudo, sabe? Eu carrego muitas coisas aqui dentro. O fato de você, às vezes, filosofar muito sobre as coisas faz com que você absorva muitas coisas. Porque se pra você falar algo que te impacta, você tem que ser impactado, né, irmão? Exatamente. E música me impacta demais. E aí, quando canto uma coisa, me emociona demais e tudo mais. E aí, colar com Tia Diva e Tio Erasmo nessa jogada e eles poderem me dar umas dicas, tipo, Igor, nesse momento aqui, pra cá. Naquele momento ali, ataque. Vai, segura, agora, vai. E isso foi uma doutrina que eu tive aula express com eles, combinando, obviamente, a gente cantando 4x4 no carnaval. Pô, que foi um sucesso! Para. Pô, isso foi demais, velho. Isso foi demais. E além, obviamente, de eu ser fã do Mr. Catra, que eu acho ele uma persona icônica dentro da cultura nacional. Isso é inegável, que ele faz uma influência muito grande, não só no funk, mas na cultura como geral. Adoro. E essa música também causa um sentimento, assim, sabe? Não pela letra, mas quando começa... Para, sabe esses dias que tu acorda de ressaca... E a galera começa, dá um clima, assim, isso é muito, muito, muito legal. Mano, essa catarse. Você se entregar também da forma que você se entrega, mano. Vamos assim, eu gosto muito de ver o Léo cantando também. Só que o Léo cantando essa música não ia ter esse impacto. Não ia ter. Entendeu? Não ia ter. É que eu sou puta. É isso. Eu sou puta no final. Do nada. Eu bebo meu próprio mijo aqui, ó. Na garrafa de Gatorredê. Gente, não é mijo não, isso ali é mijo de Erasmo. Isso aí, é mijo de Erasmo, isso aí. Tem que ter cuidado, né? É porque eu já tô começando a me sentir forte aqui. Começando a me sentir forte. Assim. Só em tomar 2 golinhos de mijo de Erasmo, a gente começa a sentir... Estamos aqui, né? Tô online. Tadala puro, velho. Você acha que Tadala é o quê?
Microgotas de Minas Gerais. Com certeza, mano. Talvez um suor que desce da barba ali, pica. Meu Deus do céu, da hora. Piração. Tu acha que Tia Diva ficou apaixonada dele como? Porque você olha Erasmo e você fala assim, pô, legalzinho e tal, mas quando você chega perto e sente o sex appeal, vai se aproximando assim, e aí você vem com isso aí. Aí o jeito é pegar por trás e morder a nuca, assim, dele, ó, vir dando, né? O jeito é esse, porque aquilo ali é uma safada. E eu sou apaixonado por ele. Ele é uma pessoa que a gente vai das risadas muito loucas até a coisa séria, e isso aqui é muito sério. Ele é uma pessoa que você tá do lado de Erasmo, é alegria certa. Certa. Ele certa. Puta, ele ri, né? Tudo. E ele é espirituoso, ele é sagaz, ele faz uns trocadilhos bons, insanos, assim, sabe? Isso é muito, muito maneiro. E o fato de eu ter esses dois... no meu telefone, tem algumas pessoas que vêm escrito fulano e tal, irmão. E aí deve ter umas 4 ou 5 pessoas. Tem mais 5 pessoas ali que vem do lado, que são pessoas que quando eu tô zoado mesmo, eu escrevo irmão no WhatsApp e vem uma lista assim, vem uma lista e fala assim, não, é você que hoje eu preciso. E no meu celular não tá nenhum dos dois, nem Wesley e nem Erasmo tão irmão. Erasmo é Comodoro das Nações e o Wesley é Mestre Jones, porque Mestre Jones é muito bom. Porque ele seria Wesley Jones, porque a mãe dele é Shirley Jones, a mãe dele é Sheila Jones, a avó dele é Shirley Jones, e aí a gente chama ele de Wesley Jones. Ou Wesleyzinho também, eu gosto de Wesleyzinho. Tio Wesley. E essas duas pessoas na minha vida são pessoas que me ajudam muito e me inspiram muito. Eles são pessoas que estão do meu lado para as batalhas mais fundamentais da minha vida. Cara, as batalhas sérias. E o carinho que eles entregam também é coisa de louco. É igual eu falei, pô, na banda, a gente fez aquela banda lá, a gente montou do nada. Falei, pô, tava 10 anos sem encostar numa batera, tá ligado? Aí não sabe tocar certo, então cheguei. Falei, como assim, né? Eu falei, aí acabou que Bruna, não, é meu irmão. Eu falei, tá, mas como assim? Aí, pô, quando a gente chega, faz aquele rolezão, aquele ensaio louco. Legal. Pô, foi duro, mas aí a gente veio conversando sobre isso também no carro, e eu acho que eu ouso dizer que, e desculpa aí as outras bandas se sentirem de qualquer forma, mas é porque esse é o meu sentimento, eu ouso dizer que vai ser difícil conseguir a integração, a harmonia e o trabalho de qualidade que a gente conseguiu entregar no Carnaval. A gente fez uma parada muito dedicada e muito difícil, porque, como você sabe, são muitas pessoas muito diferentes, de origens diferentes, histórias diferentes, com objetivos diferentes dentro daquilo. Eu tava lá pela zoeira, tava lá brincando. Léo não, sabe? Léo tava lá porque a imagem dele é ali de artista. Se acontecer alguma doideira lá, pra mim de nada importa, porque eu sou veterinário, cervejeiro, tem essas funções de camaleão, cantor, entendeu? É isso. Apostar em várias cestas, assim, colocar os ovos em várias cestas. Mas se eu perdesse a questão acontece qualquer coisa, sei lá, e eu perdesse a oportunidade de ser artista, eu teria mais algumas outras coisas. Mas Léo agora, naquele momento, é o carro-chefe dele. E aí seria difícil. E aí eu entendo perfeitamente a gente ter essas divergências, porque são muitas pessoas construídas. Éramos quantos? Ellison, tu, Léo, eu, Erasmo, Diva. Não era isso? Éramos nós 6. 12 mãos aí, 6 cabeças pensando. E o Will cena de... E o Wilson, isso. Nossa. Wilson. Beijo, Wilson. Você é massa demais, massa. Você sabe que eu considero você pra caralho. E aí foi legal, que no Guapiaçu foi com o Wilson e tudo mais. Mas a dificuldade tá aí, tá na construção coletiva. E para nós que teoricamente nos amávamos naquele momento, sabe, tipo, se acontecesse alguma coisa e tudo mais, teve aquela situação do cara, você tava nesse dia que o cara entrou no nosso ensaio, a gente não sabia quem era, do nada, nada, cara. E a gente tava na percussão ali, você tava na bateria, eu tava na percussão do lado, e a gente meio que assim, quem é esse cara? E eu achando que era amigo de Erasmo. Depois a gente descobriu que a pessoa passou na rua, percebeu o som, falou, nossa, o som de vocês é muito bom, vou ter que assistir, ficou lá assistindo mais umas 2, 3 músicas e meteu o pé. Do nada também. Do nada sumiu. Eu
O Erasmo era seu amigo? Não, ninguém tinha visto aquele cara. Muito louco, muito louco. Depois algumas pessoas me abordaram na rua, falando que passaram na frente, ouviram um bom som, ficaram com vontade de parar e não pararam. É isso. Muito legal. Louco, maneiro. Muito louco, muito louco. E aí enfim, eu tava falando sobre essa questão, mas isso me lembra muito uma coisa que eu trouxe no meu trabalho há um pouco tempo atrás. O time que ganha não é o time que tem os melhores jogadores, mas é o time que se entrosa melhor. Que tem as pessoas que sabem que na hora que manda... Eu posso estar de costas, mas se eu mandar um lançamento para ali, eu sei que vai ter uma pessoa já esperando ali, porque eu já tinha combinado com ele na cerveja que a gente tomou ontem, que aquele momento seria o nosso momento. A nossa virada. Isso fala. seria... Sabe, é isso. A competição, na minha opinião, e jogos de equipe, né? Não, se a gente for jogar, sei lá, com uma seleção altamente técnica e foram pessoas que estão tomando no bar, não vão conseguir. É a técnica associada a isso. Mas numa grande competição, as pessoas que se entrosam melhor têm um desempenho muito melhor. E eu acho que foi isso que levou a gente ao sucesso. Porque apesar da chicotada, a gente estava gastando a onda. Gastando. Cara, igual no podcast com o Tiarasmo eu falei, cara, sabe o que me deixa confortável de tocar com vocês? Pô, igual o primeiro show que a gente fez no Primavera no Parque, né? Primavera no Parque, aquele show de blues. Isso. Que delícia que foi aquele show. Que delícia. Eu tava de dreadzinho, né? Eu mandei umas trancinhas. A gente tocando, passa lá o que eu falei, pô, eu tenho uma virada que eu fazia muito, só que, pô, não tô conseguindo achar o time aqui. Lembra, mano? Foi 3 ensaios, eu levando esporro pra fazer a virada e tu, não, faz, pô, faz, caralho. Faz. Aí você, no meio do show lá, tudo, pá, eu... Caralho, esse momento foi ótimo, foi demais. De Black Pumas. De Black Pumas. A música mais difícil. Pum! Aí eu falei, meu Deus! Toma! Foi lindo. E é isso, a gente não ficava feliz em aparecer. Não era essa onda. A nossa onda era fazer o negócio do caralho. A gente só viu os 2 eventos. Os 2 eventos que a gente fez junto. Pô, lá pro Primavera no Parque, a gente só foi ver que encheu. Pô, depois que a gente saiu do palco. Eu não tinha visto. Eu também não tinha visto. A gente tava dançando, pô, Tiarasmo dançando, arrebentando a corda do baixo. Meu Deus. A gente dançando um olhando pro outro. Meu Deus do céu, gastando a onda. E depois, quando a gente desceu, a gente percebeu que tava lotadão. Todo mundo abraçando, zoeira. Eu falei, caramba, de onde saiu essa galera? E no carnaval, a mesma coisa, pô. Eu só percebi nos vídeos. Eu só percebi quando tava lotado, que depois lançou os vídeos e aí fazia os vídeos da frente. Eu percebi que tinha gente até o Banco do Brasil. Dançando, pô. Até o Banco do Brasil tinha como assim, mano? Falei, meu Deus do céu. Fiquei olhando assim e falei, irmão, como assim, cara? Muito porque, tipo legal. assim, eu pelo menos, é a 4ª vez que eu se apresento em palco grande assim. Pra milhares de gente. Só que, pô, igual eu, naquele dia, eu olhava pra baixo, pô, a Patrícia tava ali, então, atenção àquele grupinho. Patrícia, Pedrão, Bruna, aquele grupinho que tava ali, que aqueles a gente contava que tava pra assistir a gente. Felipe Raposo. Tava geral ali. Daquele rolê. Então, pô. Sem Ele fez o caos, ele marcou o carnaval. Eu adoro. Eu sou apaixonado em Felipe. Também sou apaixonado em Felipe. Puxa vida. Eu acho que, pô, às vezes ele se vê numas enrascadas, sabe? Poxa, ele entra numa casca de banana assim. Poxa, Felipe, poxa vida, cara. Mas eu amo Felipe. Amo Felipe. Acho que ele é um moleque muito pureza, sagaz e habilidoso. Altamente habilidoso. Altamente habilidoso. Sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Não é bobo, não é moleque. Tá longe de ser. É isso. Mas então, o caso daquele carnaval com o Felipe aconteceu de novo. Mas aí eu não posso. É sem fofoca, não tem fofoca aqui. Qualquer coisa, se vocês querem saber o que o Felipe arrumou nesse ano, você bota lá no grupo, bota lá na enquetezinha e fala pra ele vir aqui, que eu não tenho fofoca comigo, aqui é sem fofoca, valeu? Isso aí, pede pra ele vir aqui, com certeza. Mas Filipão é massa demais. Filipão também, ele tem muita história. Eu não vou contar as histórias dele porque ele tem muita, nossa mãe, se for contar aqui vai ser muito maior a história do que a minha. Filipão é demais, é um moleque muito sangue bom. Mano, conta a história das piranhas
com Tio Jones. Isso aí. Eu nunca ia em Bloco das Piranhas. Em Niterói não era uma onda de Bloco das Piranhas, não, porque é muito cheio. Niterói, Bloco das Piranhas fica lotado não é igual aqui, que é gastação, que é curtição. É pegação e doideira. E aí nunca foi a minha. Aí eu vim pra cá e eu conheci o Piranhas do Goiabal de Linho. Isso é piranha de verdade, né? É o bloco de carnaval mais maneiro que a gente tem na cidade. Mais maneiro, assim. O Afrobloco é um bloco muito importante. Muito importante. Sim. Mas, assim, em questão de história, tradição, curtição, brincadeira... A liberdade que a gente ganha no Bloco das Piranhas ali, não é por, tipo assim, você vai ser piranha. Não é isso, não. Piranha, não. Não é isso, não. Mas, cara, você lidar com todo tipo de população, que do mais rico ao mais pobre, todo mundo de abraço com todo mundo ali. Brincando. Eu acho que existe uma matemática sobre piranha, essas coisas assim. Eu acho que existe temática e tudo mais, mas, na minha opinião, desde que você não esteja nessa intenção de causar algum tipo de rancor e tudo mais, acho que vale pedir desculpa se a pessoa se sentiu ofendida de alguma forma, acho que vale, mas eu acho que se você não está nessa intenção, é pureza. Eu acho que errar por ignorância é cabível, desde que a pessoa também esteja disposta depois, não pensei nesse assunto, tava me vestido de índio e tal, tinha uma pessoa indígena aqui, se sentiu desconfortável, veio até mim e falou isso, cabe. Desculpe e tal, não foi a minha intenção, talvez, causar esse sentimento em você. É válido. Mas, voltando ao Bloco das Piranhas, eu acho que é tão pacífico. Eu tomei outra história de Bloco das Piranhas. Essa é ótima. Tava eu e Bruno Lima. Bruno Lima é um amigão meu aqui, uma das vozes mais bonitas de vocal que a gente tem aqui. Se você puder um dia ouvir Bruno Lima tocando e cantando, puxa vida. Cara, é demais. Aí a gente estava lá no Bloco das Piranhas, ele levou um cooler desses de puxar, eu joguei minhas cervejas dentro, ele falou, Igor, olha só, o que tá dentro do cooler é de todo mundo. Falei, é nóis. É nóis. Aí tinha uns negócios lá, eu não conhecia na época, mas era ousadia. Ousadia é terrível, filho. É isso, eu não conhecia. Mano, aí eu vi uns negócios coloridos assim e tal, falei assim, azul, amarelo, roxo e tal, gostinho de framboesa. Falei, joga aqui no espelho do seu pai que eu aguento, velho. Eu acho que eu aguento. E aí comecei. A gente foi esquecer o cooler no meio do caminho, voltou a buscar e tal. Quando eu cheguei na rodoviária, girou tudo. Buf. Falei, caralho, tem que achar minha esposa. Aí minha esposa tá um pouco mais na frente, eu fui até ela. Falei assim, amor, a gente tem que ir embora agora. Virei as costas e fui embora. Fui rodando. Fui embora. Ela veio atrás de mim e tal. Falei, moça, tem que dirigir e tal. Abre o vidro. Você vai vomitar, a gente vai parar. Falei, não, amor, a gente tem que ir pra casa. Abre o vidro que eu vou vomitando. Não faz isso aqui, vai. Eu fiquei segurando e tudo mais. Quando eu cheguei em casa, a gente mora lá embaixo e tudo mais, e tinha um lugar de terra que tinha várias plantinhas. Eu passei tão mal que eu fui vomitando, assim. Aí quando vomitei a primeira, assim, longa, foi assim, caralho, a planta. Aí eu segurei assim, dei um passinho pro lado, e eu fui andando, assim, na jardineira, vomitando, assim, do lado, com medo de, tipo, vou vomitar numa planta inteira ali, sabe? Tadinha, vai segurar tudo isso? Não vai não. Vamos dividir aqui o canteiro inteiro, todo mundo vai ganhar. E todo mundo viveu no final, não teve nenhum que... Mas, nossa, que bebida, não tomei... Não façam isso. Não façam ousadia isso. Mesmo. É só quando você é muito... Eu tava muito ousado. O Bloco das Piranhas faz isso comigo. Me deixa ousado, me deixa saliente. Não, agora que, tipo assim, tem algumas ousadias que tá vindo no vidro, na garrafinha de vidro. Uhum. Beleza. Tranquilo. Ela é mais tranquila. Mas as de pet... Era essa. Aquilo é diabo puro, filho. Delícia. Não, os golinhos é uma delícia. Você vai tomando, né? Vai tomando, igual fumar um cigarrinho. Vai tomando, que beleza, que coisa boa. Quando vê depois aqui, cara, ressaca de cigarro. Quando eu era mais jovem, assim, eu tinha ressaca de cigarro. Era aquela sensação de boca quadrada. Nossa, que coisa horrível, horrorosa. E foi isso. No dia seguinte, parecia que eu tava com dengue, cara. Não parecia que eu tava com ressaca, parecia que eu tava doente, dor no corpo. Fiquei, sei lá, até umas 6 horas da tarde, assim, do outro dia, deitado, cortina fechada, ventilador, televisão, e dorme, levanta, vomita, volta, deita, bebe água, passa mal e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu. Que isso. Bloco das Piranhas, Piranha do Goiabal, 2020.
Quando voltou Piranhas depois da pandemia? Foi 2? Cara, o Piranha depois que voltou... Não, acho que não foi, no primeiro não teve Piranha, não. Se eu não me engano... 9 não teve, acho que foi 1 ou 2, 2021, 2022 que voltou acho Piranhas. Foi uma vez que eu fui, vou até que mostrar uma foto pra você aqui. Ela tá perto, eu vou achar ela rapidinho, porque você vai adorar que sou eu fantasiado de Bruna. De Bruna? Eu fantasiado de Bruna, é ótimo. É ótimo. Eu vou achar ela rapidinho aqui. Tem ela no coach. Olha aqui. Que isso? É isso. Vou botar aqui, galera. Vou botar aqui pra geral ver. É demais. Essa foto é muito boa. E foi nesse Piranhas do Goiabal. Foi nesse Piranhas do Goiabal que eu fui fantasiado de piranha irmã, né? Depois eu pensei e falei, cara, que esculacho que eu fiz com a minha irmã, né? Nossa, mó esculacho. Mas eu não foi na maldade. Do momento não foi na maldade. É porque é parecido e tudo mais. Eu falei, pô, vou de piranha, vou de mulher, vou da minha irmã. Tá ligado? Eu botei o óculos dela, botei uma peruca meio black, na época ela tava com o cabelinho enrolado assim, caixinho, e uma blusa fora Mauro, assim. Pá, pá. Fora Mauro. Irmã demais. A minha irmã, Mestre John, é a pessoa mais justa que eu conheço dentro do trabalho dela. Na vida pessoal, eu sou irmão, eu não posso também falar tudo bem dela, né? Mas dentro do trabalho, do que ela se propõe a fazer, ela é uma pessoa hiper justa. Da sua irmã não tem nem como... É uma pessoa que eu falo assim, cara, quando ela chegou no bloco, que eu falo assim, pô, eu considero pra caramba ela, fala assim, pô, minha contramestre, mano. Ela, se eu não tiver, é ela que vai responder, ela que vai segurar o B.O. aí. Pedrão, mesma coisa. E, cara, sabe por quê? Porque ela se dedica, mano. Ela com a febre do caramba, tive que mandar ela embora. Falei, porra, vai embora. Vai embora. Minha irmã foi o que a gente conversou também. Tipo, eu também não quero que a cerveja fique tão grande, porque eu sou muito dedicado às coisas que eu falo pras pessoas. Se eu te falo assim, eu vou te entregar, eu vou te entregar. Nem que eu me ferre todo para te entregar. Então, se eu começar a fechar parcerias à torto e à direito, meu sistema de produção é artesanal. Sou eu que faço. Não é uma máquina que faz, não é eu aperto 2 botões ali. Eu tenho que colocar as coisas, mexer, conferir, bater o tempo, mudar de um lugar para o outro, ver temperatura. É tudo um processo, sabe? E aí, assim como a minha irmã, não faço acordo se eu não posso cumprir. Sabe? E aí, foi a mesma coisa que a gente conversou. Você falou comigo, pô, esse ano, pô, Igor, vem aqui tocar no afro e tudo mais e tal. Eu não vou poder te garantir se eu não puder falar assim, vamos estar junto da pedra fundamental ao topo do telhado. Se eu não puder falar isso, eu vou falar pro brother, não dá, não vou conseguir, porque eu não gosto de decepcionar. E no meio do caminho você tá contando com 10 pessoas, tem 5. Pô, que tipo de amigo é esse que vai te deixar na mão no meio do projeto? Melhor te falar assim, pô, não dá para começar esse projeto com você agora. Podemos fazer no ano que vem? Ah, pode, não sei o quê. Então, beleza. Eu acho melhor do que você dar um acordo, dar uma segurança da pessoa, pô, tô com você. Tô com você, eu não preciso mais me preocupar com esse pequeno buraquinho que eu deixei ali. Aí, some. Aí, pô, quando é 1 ou 2, você consegue manejar, pô, dar uma meia responsa para um, meia responsa para outro, meia responsa para outro, meia responsa para outro. Acabou. Sim. Uma metade, aí você dobra o trabalho das outras pessoas. Sim. Aí é tenso. É tenso, cara. E aí, para você que tá tentando fazer um negócio, que, como eu falei lá no início, o Afrobloco é o bloco mais importante que a gente tem na conjuntura mundial hoje dentro de Cachoeiras. O Presidiários é pica. Os caras são monstros. Pica. É isso. Mas pegando todo o contexto do cenário mundial, nacional, estadual e tudo mais, o Afrobloco se torna um bloco talvez mais relevante do que o Presidiários. Porque o Presidiários, desculpa se alguém se sentiu ofendido disso, mas é mais do mesmo, sabe? A gente tem uma qualidade excepcional, sim. A gente tem uma programação, um momento em que eles abrem uma roda de samba no meio da rodoviária ali, velho. Pô, e do nada começa a arrancar a cadeira. Pô, que porra é essa? Entendeu? Pô, que porra é essa, meu irmão? Maluco muito louco.
Mas não sei se eles... Desculpa se eles me fizerem, se eles não entenderem e tudo mais, mas o Afrobloco se torna fundamental pela luta de resistência que eu entendo que a gente tem que fazer. E aí, nesse momento, cabe a mim tirar o meu chapéu virtual aqui para você, mestre John, porque você segura essa daí com maestria, como um bom mestre. Não, Com tem muita certeza. coisa pra aprender ainda, mas estamos no caminho certo. Acho que eu, por pegar uma carga assim que eu não tava esperando, tá ligado? Eu falo assim, são duas ONG muito poderosas que segurou o Afrofolia, tá ligado? Foi o Grucon e o Ilê. São duas casas de matriz africana sinistra, tá ligado? Isso é muito legal, né? Então, pô, quando eu pego o cargo assim de, pô, Ilê, Xiaomi, Dona Lúcia Pessoa, a Lucinha, pô, tia Serena do Grupo fala assim, a partir de hoje tu se vira, tu vai ter que ensaiar essa galera que nunca encostou no instrumento. Tanto Tia Celeida quanto Mãe Lucinha são uma das pessoas pela qual eu sinto uma inveja de vocês que nasceram em Cachoeiras, porque aqui a gente tem pessoas de altíssima qualidade, influência e amor, dedicação pelas pessoas, pelo coletivo, que a gente não encontra por vezes. Eu sou nascido e criado em Niterói, sabe, no Fonseca. Frequentei o máximo da sociedade dita organizada do Rio de Janeiro, sabe? E é carente de pessoas como Mãe Lucia e Tia Celeida, que são pessoas assim, talvez, desculpa até a palavra, são pessoas muito simples, mas que geram uma reverberação, Acolhimento. do acolhimento. Elas se expandem, assim, sabe? São pessoas que são microcosmos, mas que na hora que precisa, a pessoa Cresce demais, né? cresce. Eu sou apaixonado pelas duas. Aquela mochila ali que eu ganhei foi de Manucinha. Aí. Meu aniversário, todo aniversário. Pô, no meu aniversário, meu aniversário do ano passado, ela foi. Nossa, chorei com ela, me deu um abraço, falou meia dúzia de coisa. E eu tô querendo até que... Tia Sereda, se você tá assistindo esse podcast aqui, deixa eu falar pra você um negócio, ó. Cartão amarelo pra você. Só isso. Você deve participar da minha festa, porque, pô, que isso, cara. Vem pra mim, com certeza. Chegando aí, nego, nesse cartão amarelo aí, vamos aproveitar, eu quero que você deixe uma frase de incentivo pra galera aí, pra gente já encerrar o podcast aqui. E juntando essa frase aí, apresenta seu produto de qualidade, o Relengo, e fala um pouquinho o porquê que a gente não vai fazer, que agora, como você me deu a praticidade de tê-la, o porquê a gente não vai manter isso como algo que vai ser uma distribuidora. Bem, a Cervejaria Relengo é uma cerveja, é uma empresa mais de amor do que realmente de dinheiro. Porque eu não estava me sentindo bem consumindo cerveja, que assim, é o que eu falo. Se você está me propondo uma cerveja de milho, uma cerveja de arroz, eu vou tomar. Meu incômodo você me diz que é uma cerveja puro malte, mas ali no meio você me inclui um monte de coisa. E veja bem, legalmente aceito, sabe? A legislação permite que você coloque tantos por cento de outros cereais ali no meio. Eu acho isso mó esculacho. E aí começou a me fazer mal, porque assim, a fermentação do milho, a fermentação do trigo me fazem mal. É uma coisa pessoal. E aí a cervejaria Relengo é uma cervejaria afetiva. É uma cervejaria que a gente colhe experiências das pessoas e nenhum lote é igual ao lote anterior. Porque eu sempre vou para as pessoas e falo assim, o que você achou? Aí a pessoa fala, pô, tá mais amarga do que eu gostaria que fosse. Eu falei, beleza. E aí eu começo a elaborar a minha receita para que na próxima eu possa voltar na mesma pessoa e falei assim, e aí, o que você achou? Essa tá boa. Eu falei, obrigado. E aí a gente aposta muito na bebabilidade. Porque, por vezes, as pessoas que começam a estudar cerveja, e eu faço uma crítica direta aos cervejeiros, acham que tem que aplicar todas as técnicas que aprenderam dentro da mesma receita e fazem uma quimera, um grande monstro ali,
Quando que aquele feijão com arroz bem feito, com bastante alho e um baconzinho no meio do caminho, pô, Deita. deita. E é onde eu aposto. Eu aposto na bebabilidade. Bebeu minha cerveja assim, numa boa, não gostou de alguma coisa, fala pra mim que eu adoro. Vem. Adoro crítica. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Entende? Eu tô ligado no que eu tô fazendo. Sei todos os pontos positivos e negativos dos meus limites. Então, qualquer crítica que venha, pra mim é um jeito de construir um produto de qualidade. E aí eu fecho com esse mote. Eu fecho com o mote da gente poder entender que as pessoas são diferentes, John, e que a gente deve aceitar as críticas, ouvi-las e tentar ser melhor a cada dia. E eu faço uma interpretação, eu não sou uma pessoa assim dita cristã e tudo mais, mas eu faço uma interpretação de uma parábola de Jesus que fala sobre dar a outra face. E eu, na minha humilde interpretação, isso não tem nada a ver com ser bobão e estão batendo na sua cara, você dá a outra para você poder bater na outra cara, não. Eu acho que essa interpretação é: a pessoa te magoou, te deu um tapa num lado da sua cara, aquilo tá magoado, tá feio, tá vermelho, tá machucado. O que você vai mostrar para ela de novo é o seu outro lado. O seu lado bonito, que tá saudável, que tá legal e tudo mais. Eu acho que a gente deve, enquanto a gente está curando as nossas feridas, evitar mostrar as nossas feridas para as pessoas, para que fira as outras pessoas. Evitar que esse momento em que a gente está causando, que está sentindo dor, causar dor em outras pessoas, porque isso é difícil, sabe? Quando a gente está sentindo dor, a primeira coisa que a gente quer é: já que eu tô aqui, então vai todo mundo também viver isso comigo. E isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tem que curar a sua dor, mostrar às pessoas um bom lado, a sua melhor face, sabe? A sua outra face, não a magoada. E a cada dia tentar aprender com o dia anterior e melhorar para que a sociedade possa caminhar num caminho, numa diretriz, que a gente possa se entender como espécie, que a gente possa viver uma plenitude, que a gente possa ser quem a gente quer ser sem atrapalhar o outro, que a gente possa ter oportunidades de desenvolver as nossas melhores habilidades, porque assim, se a primeira coisa que eu falei aqui, vou fechar com a primeira coisa que eu falei, se não fosse meu pai, minha mãe, a condição, o lugar onde eu vim, eu não seria Igor aqui. Não seria aqui, com certeza. Então, vamos finalizar então. É nóis. Como é que você quer finalizar isso aí, Mestre John? Quero primeiro agradecer que a V3 Marketing tá cedendo espaço aí, tá planejando mais uma vez um podcast aí, junto com o Podcachu e o Sem Fofoca. Quero agradecer também Podcachu por estar cedendo o seu audiovisual, a sua galera, pra estar aqui transformando mais uma vez o seu dia a dia, porque você vai assistir isso, você vai ter uma visão diferente do que o Igor falou, do que a gente passou aqui nesse podcast. Quero agradecer também vocês por estar assistindo, valeu? E você, meu parceiro, brigadão aí, tamo junto, agradecido demais. Eu tava querendo vir aqui para poder falar um pouquinho sobre o que eu acho que é interessante, né? Não que minha vida seja interessante, Mestre John, eu me considero uma pessoa até medíocre, sabe? Na média, mas eu acho que tem tantas pessoas toscas que talvez ser medíocre seja até bom, sabe? Tipo, no mundo que tá todo mundo lá na tosquice, no primordial, você que tá na metade do caminho tá suave. E acho que se a gente começar a alimentar muito o monstrinho da vaidade, essas coisas, a gente perde o que é a essência, que é o relacionamento. Que é o se relacionar com as pessoas, despejar na sociedade, nos lugares, o seu melhor, chover onde precisa chover para poder gerar vida, gerar prosperidade, ser proativo, ajudar as pessoas. Eu acho que quando a gente fica muito vaidoso, se achando muito a última bolacha do pacote, a gente perde o que é mais gostoso, que é dar para as pessoas o melhor da vida. É isso. E com essa frase aí, minha galera, vamos ficando aí. Valeu, tamo junto, hein?